Eu acredito que a doutora Leila respondeu a sua pergunta, né? Totalmente correta, né? Porque a gente fala de glúten, mas é gliadina, né? E a glutenina, né, do trigo na presença de água. A gente consegue isolar o glúten quando você pega uma farinha de trigo e lava com água. Porque essas duas proteínas, elas são insolúveis. Então é possível você obter um glúten isolado. Mas é justamente a combinação dessas duas proteínas. É exatamente isso. Passar a próxima pergunta, por favor. Boa tarde, Janice Hashtag. Dando continuidade à parte de arroz e fibras, eu teria interesse de ouvir você falar sobre arroz e amido resistente e o que isso aumentaria ou influenciaria no teor de fibras e que valor tem isso, por exemplo, para diabéticos, para atletas e pessoas que podem consumir esse amido dessa forma. Muito bem. Essa questão do amido, né? A disponibilidade do amido, o arroz, eu acho que o conceito da população é que arroz é um alimento altamente calórico. Ele tem uma disponibilidade alta do amido, muito parecida com o do trigo. Então, esse é o conceito normal. E é verdade isso. A disponibilidade do amido é acima de 90%, ou em torno de 90%. Porém, quando o arroz é parbolizado, por exemplo, existe uma controvérsia muito grande na literatura. A literatura científica indica, ao redor de, eu acredito que nós temos uns 50 trabalhos, né, que discutem se o arroz parbolizado tem a mesma quantidade de amido disponível do que se tem a mesma quantidade de amido disponível que o arroz não parbolizado. Né? Acho que o Almato deve estar prestando atenção na discussão. Nós fizemos alguns testes no nosso laboratório com arroz parbolizado e realmente a gente observou que existe uma pequena queda, né, na disponibilidade do amido. E nos parece, veja bem, seria mais um trabalho além daqueles 50 que a gente já conseguiu levantar, mas parece que o processo de parbolização é fundamental para que aumente esse teor de amido indisponível, no caso. Então, se a parbolização for feita em condições muito brandas, né, a biodisponibilidade praticamente não muda. Né? E isso justifica essa controvérsia na literatura, que alguns dizem que aumenta, outros dizem que não afeta. Né? Então, nós contribuímos com mais um trabalhinho, né, dizendo que possivelmente o processo, as condições do processo são fundamentais para definir. Tá? Mesmo assim, a queda que nós observamos com a parbolização não foi superior a 3 ou 4%. O impacto sobre o aproveitamento nutricional desse amido, eu não sei avaliar. Porque o teste que nós fizemos para medir a biodisponibilidade, a gente mediu um teste in vitro. Nós utilizamos enzimas in vitro. Eu não sei em vivo se realmente haveria uma redução do índice glicêmico ou não. Isso seria um experimento adicional com humanos avaliando o índice glicêmico. Doutora, ela deu uma explicação excelente sobre o glúten. Eu sou médico nutrólogo e, portanto, cabia ouvir mim e dizendo o que se tem que comer. Então, a grande vantagem, senhores do arroz, é que nunca eu tive que proibir o arroz. E é muito simples os caras ficarem sabendo o que tem arroz. O meu livro, que depois nós vamos falar, diz muito o seguinte: é o trigo, por causa disso, centeio, a cevada e a aveia. Então, o mais fácil de tudo é mandar comer arroz. Eu só gostaria de complementar a resposta do amido resistente.
uma coisa é você tratar de amido resistente cultivar, outra coisa é você tratar amido resistente uma forma de processamento. Em termos de cultivares, a tendência é sempre a seguinte: quanto maior quantidade de amilose, maior quantidade de amido resistente tu acaba tendo, tá? Até porque, e mais lentamente digestivo. Por quê? Nós temos na cadeia de amilopectina uma digestibilidade muito rápida, que aumenta os níveis glicêmicos de maneira muito mais rápida. Na cadeia de amilose, tu tem uma disponibilidade muito mais lenta. E isso pode até passar, considerando cultivares, só isso que eu estou falando, né? Pode até passar como um amido não digerido. Então, a tendência é sempre a seguinte: quanto maior o teor de amilose, menor é a biodisponibilidade total de energia para o organismo. Em termos de resistência de amido também, quanto maior o teor de amilose, geralmente maior a quantidade de amido resistente que se gera a partir da cocção versus resfriamento. Tá? Na parboilização, o que se vê? A parboilização, os estudos que nós fizemos, demonstrou que há um aumento de quantidade de amido resistente. Ponto. Só que tem um problema, que foi até uma discussão muito peculiar que nós tivemos com uma referia internacional de um dos nossos artigos, e isso em 2007. Claro que nós publicamos um artigo, felizes da vida, que a valorização aumentou muito os níveis de amido resistente, e isso iria diminuir o índice glicêmico. Simplesmente ela disse assim: não pode afirmar isso, e não posso mesmo, porque depois nós desenvolvemos ensaios biológicos. O que acontece? O amido que resta, que não fica resistente, ele fica muito mais disponível. Então, em termos gerais, a primeira resposta de um arroz parboilizado é se equivaler a aumentar um pouco em termos de glicose que passa para a circulação. E, embora a quantidade total de amido disponível vai ser menor, mas o efeito inicial glicêmico é maior que um arrozamento comum. Tá, a gente tem tempo para mais 2 perguntas, tá? Então vamos passar para as 2 últimas questões. A gente pede também para quem for responder que seja mais breve possível. Boa tarde, Cláudia da Reflex. Doutora Úrsula, fizeram alguma avaliação com relação ao hábito de fritar o arroz com relação a essa geração de amido resistente? Porque o arroz parboilizado, por exemplo, ele tem a vantagem de ficar mais solto e as pessoas aí não fritam. E o polido branco é hábito de que seja frito, né? Então, será que isso, de uma certa forma, saiu uma contrapartida sobre os estudos em relação ao amido resistente? Isso foi estudado? Deixa eu só comentar. Quando se faz as tabelas internacionais de índice glicêmico, eles fazem, em geral, tem vários estudos que se comparam. Mas, enfim, quando tu faz um estudo comparativo, tu prepara da mesma forma o arroz. Tu pega um certo número de indivíduos, ou diabéticos ou não, etc., e dá uma certa quantidade de alimento que forneça 50 gramas de carboidrato. Mas aí tu prepara o arroz parbolizado ou integral ou polido da mesma forma. Então tu não pega assim necessariamente como as pessoas preparam em casa. Então, ou se eles fritam todos, ou só cozinham todos, ou se assam todos. Então se testa da mesma forma. Pode-se fazer até um estudo com arroz frito. Nunca vi se fez isso ou não. Eu gostaria de saber qual a quantidade de etanol que deve ser consumida para que ela tenha um efeito antioxidante. Ela perguntou a quantidade de etanol que deve ser consumida para ter um efeito antioxidante ou biológico. Infelizmente, esse dado não existe ainda, porque a gente sabe quanto tem, a gente tem dados comparativos, mas a gente não tem uma recomendação, nem a quantidade mínima que deve ser ingerida, nem a quantidade máxima para que essa não exerça nenhuma ação antinutricional ou até tóxica. Não sabemos. O que existe são recomendações em termos de ingestão de grãos integrais. Com relação ao etanol, nem a vitamina E, nem aos compostos fenólicos, não existem recomendações. Para mais última colocação aqui, ou 2 colocações. Poder da autoridade? Não. A minha pergunta, quando a senhora abordou o arroz integral e o arroz branco, a diferença maior de fibras, digamos, isoanol,
está no farelo. Então, por que não trabalhar a questão do farelo como dentro do processo de panificação para um pão integral e não um grão integral? Me parece mais razoável trabalhar a questão do farelo, se é onde que tem o gama-orizanol, e aonde que tem mais fibra, e aonde que tem mais proteínas, o porquê e o hábito alimentar nosso, da grande população, é arroz branco. Então o farelo sobra. O que se faz no farelo? E por que não usar este na composição do pão integral e sim buscar o grão integral? Eu acho que a abordagem em cima do farelo seria um pouco mais interessante, porque a disponibilidade deve ser maior. Posso adicionar um comentário? Eu acho que isso é uma questão bem importante quando a gente trabalha em relação a aditivar um alimento, né, para tentar ter uma propriedade funcional. Eu acho que o uso do farelo é interessante até porque ele está sobrando, de certa forma, e acaba sendo poluente até ambiental, né? Então, eu acho que seria um uso bem interessante, nutricional, inclusive, para promover. E, no caso do pão, acho que seria, sim, uma solução bem adequada, na minha opinião. Não, o farelo pode não ser poluente, não. O farelo, o pó é uma outra situação. O farelo, a casca, o farelo pode não ser poluente. Agora, como desidratar o arroz para que ele possa ir como integral nas composições? Como desidratar o grão de arroz? A sua pergunta é bastante intrigante, porque realmente é o que parece mais lógico, né, utilizar o farelo. O grande problema do farelo é a que a gente chama de estabilização do farelo. O farelo é produzido, mas ele é muito instável. Você tem que lembrar que o farelo, no vegetal, ele exerce uma função protetora para o grão. Ele tem que proteger o grão e o embrião. Então, são substâncias que têm uma função biológica no corpo vegetal. E tem enzimas lá presentes. Uma vez que o farelo é removido, né, essas enzimas entram em contato com as substâncias que estão lá presentes, principalmente ácidos graxos, substâncias oxidáveis, como nós temos substâncias antioxidantes, na presença de oxigênio, na presença das enzimas, elas acabam se oxidando e acabam degradando o farelo. Então, a estabilidade do farelo é coisa de algumas horas. Tá? Ele tem que ser removido imediatamente estabilizado. O que significa estabilizar um farelo? É fazer com que essas enzimas não atuem mais. Então, ele tem que ser processado de alguma forma. Ou tratado termicamente, ou tratado por processamento mínimo, ou compressão. Existem que nós chamamos de tratamento ômico. Né? Então, existem várias tentativas de estabilizar o farelo. Infelizmente, até o momento, não existe nenhum processo ainda perfeitamente adequado do ponto de vista econômico. Então, atualmente, o farelo é utilizado para alimentação animal. A questão é um desafio também, utilizar o farelo. Um comentário? Mas é um desafio para os industriais. Pessoal, assim, ó, o grande problema do farelo de arroz hoje produzido, e pensando que vocês vão usar farelo de arroz desenvolturado, é que a qualidade sanitária é péssima, precária, e além de tudo tem muita quantidade de sílica. E qual é o problema da sílica, né? Obviamente vem do processamento, sai da casca, e a casca que é misturada, e daí, né? Uma é por si só a qualidade física dela, dá uma sensação, uma palatabilidade horrível. Vocês colocam um pouco de areia na boca e mastiguem para vocês verem qual é a sensação. É essa sensação de produtos com elevado teor de sílica. E outra é que ela pode, ao longo do tempo, causar lesões no tubo digestivo, e essas lesões irem aumentando de modo a se tornarem lesões ulcerativas que causem problemas sérios em termos de saúde digestiva. Então teria que se trabalhar muito melhor com a qualidade sanitária, a qualidade de produção, para daí pensarmos em usar o farelo, que eu acho espetacular também. Mas só que hoje é complicado.